Educação à distância, mudando realidades. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Planejamento e Implantação da Educação à Distância. Eu sou o professor Samuel, estarei com vocês no decorrer de toda essa disciplina. Juntamente comigo hoje está a intérprete Sebastiana e nós vamos comentar um pouquinho sobre a apresentação, fazer a apresentação da nossa disciplina. Espero que vocês estejam animados assim como nós estamos aqui hoje. Neste momento eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou de estatura média de 1,72 m, sou branco, tenho cabelo encaracolado, uso óculos, estou com um blazer azul, uma camiseta branca, uma calça marrom e um sapato marrom. Estou no estúdio do IFRO e aqui no estúdio ele é branco com verde e está na parede escrito EAD Mudando Realidades. Então vamos lá, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa disciplina. Esse momento de hoje é para nós nos alinharmos e vocês conhecerem a nossa disciplina. Eu imagino que muitos de vocês já foram lá no projeto pedagógico do curso, já consultaram quais os conteúdos, quais os objetivos da disciplina, mas a gente vai conversar um pouquinho e pensarmos um pouquinho do que nós vamos aprender juntos no decorrer da disciplina de Planejamento e Implantação da Educação à Distância. Para que vocês que estão me conhecendo agora, como eu disse, sou professor aqui no IFRO, estou um pouquinho distante e estou reestreando aqui nas nossas disciplinas juntamente com vocês, por estar afastado para estudar o doutorado. Então, vamos pensar um pouquinho aqui na ementa da nossa disciplina. Então, durante todo esse nosso percurso da disciplina, nós vamos falar sobre algumas questões, sobre as concepções, os princípios, os critérios e regras e algumas técnicas do planejamento. E aqui a gente vai ter noções do planejamento estratégico. Nós vamos pensar e vamos olhar. A partir de agora, vocês vão, concluindo esse curso, vocês vão ser gestores de educação à distância. Então, é importante ter noções do pensamento estratégico e planejamento estratégico vai fazer parte aí de todas essas questões. Mas para eu pensar um planejamento estratégico, eu preciso conhecer as minhas análises ambientais. Então, durante a nossa disciplina, nós vamos ver as variáveis ambientais. Quais são as variáveis internas, externas, quais são as ameaças e as oportunidades que a gente pode enxergar aí no contexto que a gente está vivenciando. A partir de conhecer as minhas variáveis ambientais, nós vamos conseguir fazer uma análise desse ambiente interno que nós estamos e aí nós vamos descrever, conhecendo lá, para o planejamento estratégico, ele vai ser norteado pela missão, pela visão e pelos objetivos estratégicos. Toda organização, ela passa por todo esse processo do planejamento estratégico. E o pensamento estratégico, ele é de extrema importância. Então, por isso que nós vamos dedicar um tempo considerável da nossa disciplina para que nós possamos entender como funciona. Sei que muitos aqui já podem ter esse conhecimento e é importante que vocês compartilhem esse conhecimento para que nós possamos crescer junto aí e agregar em conhecimento, mas muitos aqueles não tiveram contato na sua graduação ou em outras especializações. E aí, este é o momento da gente pensar como é efetuado um planejamento estratégico de uma organização. Mas nós vamos com foco na educação à distância. A minha instituição, ela está preparada? O planejamento estratégico dela está alinhado? Eu posso agregar, acrescentar a educação à distância? Então aí a gente vai refletir um pouquinho nisso. Outras questões que a gente vai falar também, que contempla a nossa ementa, é a dimensão pedagógica. Então vamos observar a proposta
curricular, o perfil do aluno, corpo docente, as metodologias e as concepções educacionais que são necessárias para que a gente possa estar verificando se eu posso implantar algum curso, qual o perfil de aluno que eu vou ter, que eu quero ter. E aí tem alguns documentos, algumas normativas do governo que elas já nos direcionam para conhecer esse perfil do aluno, o perfil do curso que eu preciso estar ofertando. Ainda na nossa ementa, a gente vai comentar e vai discorrer sobre dimensões administrativas. Qual a estrutura física que eu preciso ter? Qual o material? Qual a minha logística que eu vou trabalhar? E vou pensar aí em toda a questão organizacional da minha instituição para que eu possa trabalhar e implantar um curso na educação à distância, ou manter ou expandir também. Nós vamos pensar também na dimensão financeira. Quais são os recursos financeiros que eu preciso para a minha instituição? Quais são os investimentos? E aí está relacionado. Se eu percebi que a minha estrutura física ela ainda não está adequada, eu vou precisar de novos investimentos para estar trabalhando aí para ter uma estrutura. Qual a relação do custo-benefício? Se tudo isso que eu vou precisar investir de tempo, de recursos financeiros, pessoais, se eles são necessários, qual é o custo-benefício para a minha instituição? Isso eu estou falando pode ser para a instituição pública e instituição privada também. Nós vamos também falar sobre a dimensão jurídica na nossa disciplina, a legislação da educação à distância, quais são as leis que regem a educação à distância no Brasil, e também nós vamos finalizar a nossa disciplina com a análise, acompanhamento e alinhamento do planejamento organizacional. É importante. E você olhar para a nossa ementa, você vai falar assim como eu espero que você esteja bem empolgado aí por esse tempo que nós vamos passar junto. Uau, quanta coisa! Isso é importante. E aí eu já quero convidar você que já tem alguma experiência, alguma expertise, compartilhe com a gente, compartilhe aqui na disciplina para a gente agregar esse conhecimento e compartilhar. Nós podemos observar que é uma disciplina que é estratégica. E ela é algo inicial que nós precisamos ter, além de conhecer tudo que é necessário, mas o planejamento. E aí eu trago uma reflexão para você. Você vai fazer uma atividade, vamos pensar em uma viagem. O ideal não é fazer um planejamento antecipado. Se você deixa para comprar a passagem um dia antes, você vai ter dificuldades, vai ter recursos financeiros que já vão ter que ser desprendidos de uma forma diferente se houver um planejamento. E na educação à distância, no planejamento e implantação da educação à distância, também é assim. E aí o objetivo geral da nossa disciplina ao final da disciplina, eu espero que todos nós possamos compreender a necessidade de realizar um planejamento estruturado para a implantação da educação à distância. E às vezes a tua instituição ela já trabalha com educação à distância, mas eu preciso realinhar esse planejamento. Então esse planejamento, ele além de ser um planejamento estruturado e direcionado para a implantação da educação à distância, é importante que ele seja alinhado com a natureza e finalidade da instituição com o que você almeja. Então, nós retiramos de todos aqueles conteúdos e trouxemos esse como objetivo central. Mas a nossa disciplina está dividida em alguns objetivos específicos. Primeiro, nas nossas primeiras semanas, nós vamos definir a concepção, os princípios, os critérios e regras para o planejamento. Depois, a gente vai estabelecer aspectos sobre planejamento estratégico. Vamos ver que nós temos tipos de planejamento, mas nós vamos focar no planejamento estratégico. Depois, empregar a técnica e método de análise do ambiente externo e ambiente interno organizacional.
Também vamos pensar lá como eu faço para elaborar a missão, a visão e os objetivos estratégicos de uma organização, visando a natureza e a finalidade dessa instituição de ensino. Vamos pensar estrategicamente como eu vou atingir aqueles objetivos que eu tenho enquanto organização. E aí, para finalizar, nas nossas últimas semanas, nós vamos diferenciar e relacionar os elementos das dimensões pedagógicas, administrativa, financeira e jurídica que constituem a base para a implantação e operacionalização da educação à distância. Você vai olhar que essas dimensões elas são de extrema importância, está alinhada para funcionar a educação à distância. E, por último, desenvolver a análise de processos, alinhamento da natureza, finalidade e estratégias da instituição e o acompanhamento do planejamento organizacional. E aí talvez você está pensando aí, né? Nossa, quanta coisa! E nosso tempo vai ser curto, mas organizei a disciplina de uma forma com que você consiga compreender todas as questões, mas vai depender muito. E eu quero muito de você, vai depender muito de você, não só de mim, não só de nós da equipe, durante todo esse processo. Mas eu quero convidar você a ler todo o nosso material que está no ambiente virtual, pensar aí um pouquinho em relação como a gente vai trabalhar durante todo esse período. Dedique-se a um tempo para leitura, disponibilizo bastante material lá para vocês, porque é importante você conhecer todo o processo do planejamento. E o nosso conteúdo, mixando aí as nossas semanas, elas estão organizadas. A primeira semana nós vamos falar sobre o planejamento estratégico, nós vamos ver todos os princípios, como elaborar um planejamento estratégico. Na segunda semana nós vamos conhecer como se faz uma análise ambiental, que é do ambiente tanto externo quanto interno. Depois a gente vai olhar para as dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras e jurídicas. E aí você deve estar pensando aí, mas o conteúdo está dividido será que só vamos ter 3 semanas? Não. A última semana a gente vai dedicar para fazer a junção de todos esses nossos conhecimentos, pensando de forma prática. Como isso? Pensando o planejamento e implantação de um curso à distância ou de implantação de cursos à distância em uma instituição específica. Então aí a avaliação da nossa disciplina, ela está dividida em um fórum. Opa, ficou aqui, ó, mas é a atividade 1 e 2. O fórum, legislação e novas tendências de gestão educacional, legislação da educação à distância. E também nós vamos ter lá, por isso que eu falei que a última semana vai ser dedicação. Aí vai ser elaboração de um plano de implantação de educação à distância em uma instituição de ensino. Depois eu vou trabalhar um pouquinho mais com vocês, detalhar um pouquinho mais com vocês em relação a essas atividades, mas é só para vocês terem um conhecimento. Para a gente encerrar aqui a nossa apresentação da nossa disciplina, espero que vocês estejam, assim como eu, bem empolgados com ela. Eu trago aqui uma reflexão para a gente pensar. Todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Isso eu já quero dizer para você que não é necessário você criar um plano mirabolante, mas muitas vezes o simples, ele já vai ser surpreendente. Na verdade, maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isso é óbvio. Por que eu não pensei isso antes? Por que eu não pensei nessa questão? Então aí nós vamos pensar a nossa disciplina, né? Convido você a pensar a nossa disciplina com esse olhar de que não preciso criar um plano mirabolante, implantar
um curso com milhares de alunos, implantar um curso em diversos polos, mas vamos pensar aí simples, mas com planejamento para atingir os nossos objetivos. Agradeço a atenção e gostaria de reforçar o convite. Vamos dialogar e compartilhar os nossos conhecimentos durante essas semanas da nossa disciplina. Muito obrigado. Educação à distância, mudando realidades.